Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estás aqui presente junto de mim, para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente, movei meu coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Meus queridos irmãos, você está no canal Irmãos de Fé e esta é a nossa meditação diária do Evangelho. Hoje, nessa festa da Catedral de Roma, Catedral São João do Latrão, nós estamos meditando o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 ao 22. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: Que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: Destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário de seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Então, meus irmãos de fé, meditando esta palavra sugerida pela liturgia do dia de hoje, Evangelho de São João, capítulo muito significativo, logo depois das bodas de Caná, se passa esse episódio. Diz o versículo 12 deste capítulo que desceram, depois que Jesus multiplicou, ou melhor, transformou a água em vinho, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. E estando próxima então a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém, e aqui nós chegamos neste contexto. Templo do seu corpo. Jesus faz uma ligação entre este templo físico, esse templo que ele sugestiona os judeus para que destruam este templo. Em 3 dias ele irá reconstruir este templo. Um templo que levou 46 anos para ser construído. Perguntam os judeus: como tu vai fazer para reerguer este templo em apenas 3 dias? Mas é evidente, tanto os seus discípulos como nós hoje compreendemos muito bem, que Jesus não estava falando daquele templo, mas estava falando do templo do seu corpo. Este corpo que, após a ressurreição, seria glorificado pelo seu Pai e entraria definitivamente na glória celeste, primícias de todos nós que um dia também estaremos junto com Ele nesta glória. O templo do seu corpo é, especificamente, para nós cristãos, para nós católicos, a sua igreja. Então Jesus está falando tanto deste corpo, o seu corpo glorioso, e ao mesmo tempo está falando também do seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. E meditamos esse texto hoje porque hoje celebramos aquela que é conhecida, valorizada na nossa igreja como sendo a primeira igreja do cristianismo, a primeira catedral e, portanto, a catedral do Papa. A igreja
São João do Latrão, em Roma, que é a catedral da Diocese de Roma, e por causa disso, o bispo de Roma, que é o Papa, governa toda a igreja. Nós valorizamos os prédios porque ali, nas igrejas, nas catedrais, é um sinal da presença de Deus no mundo. Nós celebramos a Catedral de Roma como um sinal de unidade. O Papa, ele nos guia, nos orienta, e a ele nós aderimos com fé, aos seus ensinamentos, às suas orientações, como um pai que reúne os seus filhos ao redor da mesa. O Papa reúne os seus filhos em torno da Eucaristia. Todos os bispos no mundo inteiro celebram em união com ele. Celebra dali, ele preside a Igreja na caridade de Cristo, e os nossos bispos são sinais dessa unidade, sinais dessa presença da Igreja Universal nas várias igrejas diocesanas, ou como nós chamamos, as igrejas particulares. Veja, irmãos, que celebrar a Catedral de Roma como um sinal de unidade é celebrar um dado profundo da nossa fé. Celebramos a igreja de tijolos e cimento, é verdade, porque ali se reúne a igreja povo de Deus, a igreja corpo místico de Cristo. Ali está a história da nossa mãe igreja, o nosso passado, os nossos antepassados, o sangue dos mártires, a fé dos primeiros cristãos. Quem sai da Igreja Católica, por exemplo, algo que é muito comum nos dias de hoje, renuncia ao seu patrimônio, renuncia à sua herança religiosa, renuncia à sua herança cultural. A celebração que se faz hoje, celebrar a catedral, celebrar a primeira igreja, esta catedral de Roma, é a celebração de nossa fé. Por isso, hoje, de forma especial, nós podemos e devemos nos dirigir a Nossa Senhora, que é mãe de Jesus Cristo e, portanto, mãe também da Igreja, mãe deste corpo místico de Cristo, para que esta mãe da Igreja nos ajude a reconhecer a Igreja como mãe. Nós aprendemos a amar as nossas mães biológicas, apesar dos defeitos das nossas mães, que muitas vezes nós nem vemos, porque o amor de filho é tão grande que muitas vezes este amor não deixa ver os defeitos que as nossas mães têm. Esse mesmo amor também nós devemos conceder, nós devemos ofertar esse mesmo amor para esta mãe igreja. Celebrando hoje a Catedral de Roma, que fique no nosso coração, na nossa mente, um desejo sempre maior de conhecer cada vez mais a nossa igreja local, a nossa igreja diocesana, está em união com o nosso bispo diocesano, para que, a partir deste vínculo de unidade, nós possamos estar ligados a toda a herança que os nossos pais e também os primeiros cristãos deixaram para nós na fé da igreja. Dali, da sua catedral, cada bispo, o Papa e todos os outros bispos presidem a igreja, governam as suas dioceses na caridade de Cristo, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amar as nossas igrejas mães, ou as catedrais das nossas dioceses, onde o bispo ali preside a sua diocese, a nossa igreja particular na caridade de Cristo, é nutrir esse desejo de unidade com toda a igreja, nutrir um desejo de unidade com o próprio Jesus Cristo. Quem nega a autoridade do bispo está negando a autoridade do próprio Jesus Cristo, da própria palavra de Deus, que deu poder a eles para governar a sua igreja e as igrejas particulares espalhadas pelo mundo inteiro. Então, que esta festa de hoje seja para nós uma aproximação cada vez maior com as nossas dioceses locais, né? Que celebrando esta festa da primeira igreja, da Catedral do Papa, da Catedral de Roma, nós possamos nos aproximar cada vez mais
as nossas igrejas diocesanas e, consequentemente, nutrir um desejo e que esse desejo se torne realidade de unidade entre todo o povo, todas as paróquias de cada diocese espalhadas pelo Brasil inteiro. Louvemos a nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe da Igreja, esta Igreja que também é nossa Mãe. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo esteja sempre conosco e com as nossas famílias. Amém. Caríssimos irmãos de fé, até amanhã com a nossa próxima reflexão.